Você pega esse cara e não Então, assim, a gente está trabalhando agora, uma vez julgado o processo e transitado em julgado, eu acredito que eles vão pagar no mês de julho. A nossa expectativa é que paguem logo. Então, tinha até falado com o Marcos que eu ficaria profundamente chateado se a gente não recebesse esse dinheiro ainda no mês de agosto, ou no mês de março. Tá agora. Então, assim, infelizmente eu não posso prometer, mas é uma situação que lá no escritório a gente não vê mais alternativa a não ser pagado. Né? Não vejo por que isso pudesse. Então, quanto ao RP, o que eu queria pontuar é isso. Primeiro, ninguém mais vai mexer. Nem TCU, nem ninguém. Porque agora nós estamos jogados no Supremo já a discussão contra o TCU. Aquelas cartas os aposentados vai deixar de... todo mundo vai continuar recebendo as cartinhas, porque o TCU vai ficar analisando e vai ficar mandando a carta. Mas se vocês pararem para ver, a carta não é mais corte ao RP. A carta é: aguarde-se a posição final do mandado de segurança 31412 do Supremo. Então, na verdade, a orientação é diferente. Eu acredito que depois de transitar em julgado lá, que vai transitar em julgado agora, se Deus quiser, a carta vai mudar até o tom. Vai ser votamos pelo corte da URP, mas em virtude do mandado de segurança tal, não podemos cortar como homologa a conservadoria. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso o termo da segurança. Vai ser pago o retroativo, né? Esse mês de julho, você fala? O mês de julho? O retroativo que a gente... É um mês só. Sim, nós tiramos um mês, o mês de julho. Na verdade, eu entendo que deve ser pago agora. E a gente está pensando, eu acredito que vai ser pago agora. A gente já teve uma reunião com o Lauro Recursos Humanos, já teve uma reunião com o professor Matéria, e o que eles disseram foi o seguinte: a orientação da AGU na UF é não pagar. Mas se chegar uma ordem, uma ordem judicial, eles disseram que pagam na hora. Não vai ter essa dificuldade, né? Não é isso. O segundo ponto da ORP é que, o primeiro ponto é que ninguém mais vai mexer. O segundo ponto é que o mês de julho vai ser pago em breve, né? A gente acredita que vai ser pago agora, em breves dias. E o terceiro ponto é que a gente está discutindo o percentual. Então, a gente está entrando com a ação, vamos ter que fazer uma assembleia específica para autorizar isso. A gente está estudando o escritório, entrar para discutir o retroativo da ORP, não o valor fixo, mas o valor percentual. O que com essa nova lei, que mudou a tabela de vencimento, vai ser um valor considerável. Dá de comprar aquele ciclo. A correção da lei é isso? Na verdade, a gente quer discutir os últimos 5 anos, não o valor fixo, porque eu acho que está o valor fixo de R$900 mesmo, a gente quer discutir que é 26% sobre os vencimentos. O que é interessante, porque a nova lei também aumentou o vencimento, né? Excluiu as gratificações. Quanto ao RP, alguém tem alguma dúvida? A gente pode seguir. Você falou duas universidades do pagando percentual, né? O UNB e, salvo engano, a UFAL. A UNB eu tenho certeza. Não sei. São dois paradigmas importantes, né? Na verdade, o que aconteceu na UNB foi diferente no Brasil todo. Na UNB, a época que saiu a questão, por exemplo, aqui na DUF, quando saiu a UNB, a DUF tinha 951 pessoas que entraram na ação. Mas algumas pessoas, na época, salvo engano, 100, 120 pessoas, preferiram não entrar na ação. Então, fizeram documentos expressos saindo da ação UNB. Acredito que por questões políticas até na época. O que acontece? Depois que todo mundo ganhou, aí a gente entrou com várias ações de isonomia, discutindo como é que o Luciano está ganhando e ele, pela mesma situação, não ganha. Né? Isso foi julgado favorável em primeiro e segundo grau, mas aí a gente começou a perder todos os Supremos. Que foi o que o Cristóvão Buarque fez quando era reitor da UNB. Ele pegou aquela meia dúzia que tinha ganho judicialmente e ele, por ato interno, estendeu para todos, por isonomia. O que acontece? Aí o TCU não foi em cima dos professores, foi em cima dele, por ato de improbidade. Né? Mas, tanto que o mandado de segurança que tem no Supremo da UNB não é
uma das seguranças é dele, Cristóvão Buarque. E ele discute que, sob a luz da autonomia da universidade, ele podia sim fazer isso. E ganhou. Então, assim, ele estendeu para todo mundo, percentualmente, e ganhou o nosso governo. E esse parece que é o mesmo argumento da UFAL. Aqui o mesmo argumento da UFAL. Mas eu digo assim, o fato de anos serem percentuais já é um paradigma para a gente questionar o instante, porque parou em 2008, parece, 2007, 2008. Na verdade, a grande discussão vai ser o seguinte: a sentença que transitou em julgado lá atrás, ela diz incorporar ao RP, entre parênteses, 26,05%. Então, enquanto a gente vai discutir que é para incorporar os 26,05%, a UF vai discutir que é para incorporar ao RP. Vai ficar essa briga. Então, a UF entende que o RP pegou 26,05% em 1992, pegou um valor, congelou, jogou no salário. A gente vai discutir que era um percentual mesmo dele. Que veio, checar o momento que parou, por que parou? Isso. Mais uma dúvida? Vem em seguida. Vamos lá. Quanto à questão dos 3,17, vamos lá. Quanto à questão dos 3,17, ele ficou. Que a gente já vinha pontuando há alguns dias, né? Pelo menos alguns meses. Foi o seguinte: muita gente. A primeira pergunta que todo mundo se faz é por que o valor do Sintuf já saiu, por que o valor do Sintuf foi tão baixo em relação a quem está na dúvida. Né? A primeira discussão é essa. A segunda discussão que eu escuto muito é por que os 3,17 da dúvida estão demorando tanto e o do Sintuf já recebeu. Eu acho que eu posso explicar essas duas perguntas da mesma. Na verdade, a resposta das duas perguntas é a mesma. O que aconteceu foi o seguinte: os 3,17, todos os tanto o Sintuf quanto a DUF ajuizou a sessão de 3,17 mais ou menos em 2002. Foi a data que se discutiu. O que acontece? Deu-se um reajuste para o pessoal, para os militares, e não se deu para os civis. Esse reajuste foi em janeiro de 1995. Certo? O que acontece? Quase todo mundo entrou na justiça quando o executivo chamou o TCU e expandiu para todo mundo administrativamente. Isso foi em julho de 2002. Ou seja, foi mais ou menos nessa época que todo mundo entrou querendo o retroativo, porque o executivo expandiu para todo mundo administrativamente e eles entraram pedindo retroativo. O que acontece? No caso do Sintuf, entrou em 2002. Qual é o direito? Pela regra do Código Civil. Essa prescrição é de 5 anos, pode ser do decreto lá de 1932. Essa prescrição é de 5 anos. Então, eu pego julho de 2002 e jogo julho de 97. Então, o que acontece? Eu pego lá o exemplo do professor Cardoso. Eu vou fazer a conta do professor Cardoso pegando de julho de 97 como data inicial, data final, julho de 2002, certo? E vou colocar as gratificações que o cobertura tem recebido e tal, e vou fazer um cálculo em cima disso, um cálculo contábil, certo? Qual foi o problema da dúvida? Que na verdade não é um problema, é uma solução. Quando o juiz foi julgar o processo da dúvida, ele não colocou julho de 97, que é o que ele deveria ter colocado. Ele colocou a data inicial, janeiro de 95. Ou seja, a DUF ganhou 2 anos e meio de bandeja, de presente. Certo? Naturalmente a gente não recorreu, mas a UF recorreu. Quando o processo estava em Brasília, por volta de 2008, 2009, o que foi que aconteceu? A AGU passou uma orientação normativa para todos os procuradores dizendo: não vamos mais recorrer dos 3,17. E um procurador da AGU atravessou a petição e desistiu da ação. Significa dizer o seguinte, que enquanto o Sintuf conquistou o direito a partir de mais ou menos julho de 97, o nosso retroagiu 2 anos e meio.
significa dizer que logo, só por isso a gente já tem 50% a mais de tempo, que naturalmente reflete 50% a mais de valor. Resultado, esse é o primeiro ponto. Quando a gente entrou com a execução, que começou em 2010, a nossa conta chegou em 28 milhões e meio. Como? Eu peguei o professor Carlos, data inicial, janeiro de 95, data final, julho de 2002, coloquei todas as verbas que eu achei que eu tinha direito, joguei lá os 3,17, dei um valor, digamos, chute, 10 mil reais. Certo? Que foi que a UF contestou no professor Cardoso. Quando ela veio com as imagens da execução, ela discutiu, peraí, não é janeiro de 95, é julho de 97 a data inicial. Então ela já cortou 2 anos e meio. E ela, por um entendimento lá, que não se aplica mais, ela jogou a data final como junho de 98. Ou seja, ela não entende que a data final é julho de 2002, colocou junho de 98. Então ela trouxe mais, sei lá, 4 anos de resultado. Ficou 11 meses só de verba para o professor Cardoso. Depois disso, ela discutiu o seguinte: vamos pegar o início do processo. O professor Cardoso outorgou uma procuração específica para o escritório legislativo para atuar nesse caso. Outorgou? Não, pois também não tem direito. Saiu Cardoso do processo. Resultado. E depois ela ainda analisou um 4º ponto. 4º e um 5º ponto. O 4º foi eventual compensação que ele tem recebido nesse período, ou seja, de repente ele fez um requerimento administrativo e recebeu um percentual desse 3,17 administrativamente. Teve um ou outro caso que foi assim. E o 5º ponto que eles bateram muito foram casos de pessoas que saíram no período para exercer cargo de comissão em outros órgãos, ou mandato legislativo, enfim. Que a pessoa saiu, assumiu outro cargo, outra função e depois voltou. Isso foi batido também. Resultado: enquanto a minha conta deu 28 milhões e meio, por quê? Porque eu coloquei início de janeiro de 95, fim julho de 2002, 1.600 pessoas. Foi o que eu fiz na minha conta. E nessa discussão da compensação das pessoas que saíram, a gente não entrou nessa discussão, porque é uma discussão muito específica, né? Não é o momento de entrar nessa discussão, a gente está olhando primeiro o todo. Que foi que a UF disse? Não é janeiro de 95, é julho de 97. Não é julho de 2002, final, é junho de 98. E não são 1.600 pessoas, são só 120 pessoas. Ou seja, é por isso que a conta fugiu tanto, destoou tanto. Quando foi no ano passado, a gente fez uma comissão aqui para visitar o juiz, doutor Francisco Hélio, aqui, inclusive a professora Tina nos acompanhou, foi a professora na comissão. O que acontece? Fomos eu, o professor Mário Ângelo, a professora Verônica, a professora Tina e o professor Carlos. Eurides, né? Enfim, a gente foi para lá. O que foi que a gente foi discutir? Era aquela discussão se o processo ia ou não para o setor de cálculo da Justiça Federal. Aí, o que eu mais bati, o que mais discuti com o doutor Hélio foi o seguinte: se o processo for para o setor de cálculos, vão ter que existir pelo menos 14 cálculos. Por quê? Porque vai ter que ser um cálculo com janeiro de 95 e todos os critérios que eu coloquei. Outro cálculo, julho de 97 e todos os critérios que eu coloquei. Outro cálculo. Enfim, eu teria que fazer vários cálculos até chegar no cálculo que o juiz escolheria. Então, o que foi que a gente optou? A gente optou por chamar o feito à ordem e discutir com o doutor Francisco Hélio o seguinte: amigo, você tem que delimitar os termos do cálculo. Você tem que delimitar a base do cálculo. Depois que você delimitar a base do cálculo, a gente manda para o setor de cálculos, calcula e vai me trazer. Qual é a diferença? Se eu mandar para o setor de cálculos, quando as bases já estiverem todas definidas, muito provavelmente, isso eu tenho certeza, tenho confiança nisso, a discussão vai ser irrisória. A discussão vai ser do professor A, do professor B, do professor C. Que aí a gente vai precisar, de fato, discutir com eles
se ele saiu para exercer mandato, se não saiu, se ele teve compensação, se não. Mas no grosso, né, grosso modo, pelo menos o cálculo da AGU vai ter que chegar a 95% do nosso, porque a grande discrepância está nessas bases. Foi quando o doutor Hélio julgou, acatou que seriam todos associados, independente de ter passado procuração ou não, certo? Isso já está sedimentado no Supremo Tribunal Federal, que a legitimidade do sindicato ela é ampla, ela é independente de procuração ou não. Se a Assembleia autorizou o sindicato a discutir judicialmente uma matéria, morreu. Tem que, no momento da execução, eu posso colocar todos os associados. Primeiro ponto. Segundo ponto, o limite de fato é julho de 2002. Uma questão legal, o limite não é de junho de 98, como pretendia a AGU, é em julho de 2002. E o terceiro ponto ele deixou bem claro. Inclusive, ele não declarou a má-fé, mas ele levantou, dizendo que era inclusive má-fé da AGU, depois que pediu desistência lá atrás, querer discutir que o início não é janeiro de 95, é julho de 97, né? Então, assim, os três pontos ele acatou. Qual é o detalhe? A AGU recorreu, o processo foi para o TRF, certo? Igor, qual é o próximo passo? O próximo passo é o TRF julgar o processo. Quando o TRF julgar, a AGU vai ser obrigada a fazer novos cálculos. E aí a gente acha que com os novos cálculos da AGU, o valor já vai ser muito próximo do nosso, vai ser, sei lá, uma diferença percentual, um traço, sei lá, 4, 5%, que muito provavelmente vai compensar para a gente fazer o que o Instituto fez. Que foi dizer, olha, se é para abrir mão de R$500 cada um, vocês vão abrir mão para receber, né? Eu acredito, eu estou apostando que vai ser dessa forma. O que acontece? Estivemos no gabinete do doutor Cândido de Moraes, lá no DRE. Ele tinha a bagatela de 32 mil processos no gabinete dele. Na hora que a gente entrou, a primeira coisa que ele disse já foi nos desanimar completamente. Ele disse, não tem como. Não, tudo bem. A gente fez uma reunião aqui na DUF com a diretoria e a gente levantou 20 pessoas maiores de 80 anos, dentre os quais alguns com doenças graves, né? Com os termos da lei de doença grave. Teoricamente, a prioridade na justiça é acima de 60 anos, 65 anos. O problema foi o que ele disse, doutor, dos 32 mil, 90% é maior de 60 anos. Então, para mim, essa sua prioridade não faz diferença. A gente juntou esse documento, mostrando que as pessoas tinham mais de 80 anos e tinham portador de doença grave, certo? E fomos à presidência do TRF. Eu e o professor Marcos esteve conversando com o assessor da presidência do TRF. O que ele nos orientou? Ele nos orientou que a gente atravessasse a petição, como de fato a gente fez, já está lá, pedisse que o processo fosse para o Ministério Público, por uma questão de agilidade, de excesso de formalismo, porque depois o processo vai para julgamento, não tem Ministério Público, pode dar um problema, tá bom, vamos. E depois disso a gente fosse conversar com o desembargador com um ou dois maiores de 80 anos, como uma forma de sensibilizar, né? A gente, tudo bem, conversou lá com ele, saímos de lá. Semana passada eu estive em Brasília, no caso 2 semanas depois que a gente tinha conversado a petição, o processo já saiu, o gabinete já foi para o servidor que fica lá embaixo para ajudar a petição e já está no Ministério Público. A previsão é que uns 10 dias o processo volta para o Ministério Público. O que acontece? Eu estava conversando com o Marcos, com o pessoal da diretoria, que o trabalho agora é muito mais transpiração do que de inspiração. Na verdade, é muito mais ficar enchendo o saco lá dele, o pessoal para julgar, do que de um trabalho técnico, apurado, enfim. Então, qual foi a nossa estratégia? A gente vai, primeiro, agilizar esse julgamento do TRE, levando esses 2 aposentados para fazer que esse processo volte. Pelo que a gente conversou lá com os assessores, a expectativa é que isso aconteça ainda no primeiro semestre. A gente
assim, fazer que esse processo volte agora. Paralelamente a isso, por que eu estou dizendo isso? Porque a matéria, ela não tem o que discutir. Esses 3 pontos que o juiz apreciou estão no ponto de ser julgados, o Supremo já sedimentou a legitimidade de todo mundo, né, dos sindicatos. A AGU não entrou com ação rescisória quando poderia ter entrado e já perdeu o prazo, portanto o início vai ser mais 90 de setembro, não tem que discutir mais. E esse limite de 2002, tem várias decisões da STJ e STF dizendo que o limite de fato é 2002. Então assim, a gente acha que levando os aposentados lá para conversar com o desembargador e discutindo que a matéria é batida, que não tem discussão, a gente acha que de fato vai levar para julgamento. O que, a bem da verdade, o pessoal da presidência do tribunal também nos deixou bastante confiantes. Eles disseram que acharam que, como o tribunal não deixa de ser o ser humano que está julgando, né, ele não deixa de olhar para um caso que é mais fácil, como é o caso nosso, e ele não deixa de olhar para as pessoas que estão numa situação mais delicada. E ele falou que já tinha visto diversos casos que foi dessa forma. Né? Esse desembargador é aqui em Brasília. Esse desembargador. Porque eu queria levar duas pessoas de idade que não se conhecessem, se fosse aqui que não conhecesse, entendeu? Porque aqui todo mundo se conhece, Teresina, mas é Brasília. Entendeu? Levar o pessoal aqui. Na verdade, o detalhe é o seguinte: é Brasília, né? Paralelamente a isso, o que a gente está fazendo? A gente está, de novo, porque na verdade o que acontece? Esses processos eles têm que ser inscritos em RPD, certo? Muito provavelmente vai ter que ser feito um cálculo da contadoria da vara para poder ser homologado para o juiz poder mandar para a RPD que recebe em 90 dias, né? Qual é o detalhe? A gente decidiu lá no escritório fazer uma execução provisória. O que é isso? Enquanto o processo está em Brasília, para voltar, a gente já está discutindo aqui, já está mandando para o setor de cálculos, para quando voltar, mandar para a RPD. Então, com isso, a gente vai ganhar aí pelo menos uns 6 meses de briga. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está discutindo lá no setor, a gente não firmou o entendimento ainda, mas é uma das alternativas que a gente está buscando para agilizar. Né? Nesse otimismo, você contabilizou Semana Santa, Copa, eleição, dia da eleição. Na verdade, a gente teve uma discussão na diretoria que foi, na verdade, mudar um pouco o foco do escritório. Viu, professor? O que a gente estava fazendo? O foco do escritório antes estava sendo, de fato, não diria o foco 100% do escritório, mas a gente estava dedicando muito tempo aos problemas, digamos assim, individuais que tinham reflexo coletivo. Por exemplo, salubridade, não deixa de ser ações individuais. Né? Estava com muita discussão de procedimento administrativo, muita discussão de aposentadoria, discussão de, enfim, discussões que, tudo bem, diziam respeito ao coletivo, porque você resolvendo você acaba afetando, sei lá, 30, 40 pessoas. Discussão de férias para quem estava afastado da programação, enfim, algumas discussões assim. E aí a gente estabeleceu, desde o final do ano passado, que o nosso foco, de fato, vai ser o RP de 357. Então, eu acho que as próprias datas da URP são uma prova de que eu vou falar a verdade. É que em 6 meses houve, salvo engano, 4 ou 5 julgamentos da URP em Brasília, de recursos que a AGU estava dando para lá. Tudo bem, talvez a gente não tenha sentido esse efeito, porque já está garantido mesmo o direito lá. Agora, se a gente for pensar no lado negativo, digamos que a gente tivesse perdido o primeiro. Né? A gente já teria outras 4 decisões que poderiam ter, digamos assim, revertido essa situação. Então, o que eu estava sentando com o pessoal da diretoria, né, como um todo, era como a gente bolar uma forma de fato, estar lá, batendo na porta do desembargador do TSE, pelo menos uma vez por semana. Na verdade, a gente estava bolando uma estratégia, ou contratando um advogado
correspondente, ele cobra a diligência, sei lá, a gente paga R$150, ele vai lá e volta só para perguntar pelo processo, ou a gente mesmo, dependendo da situação, enfim, a gente está tentando bolar, articular essa situação. E aí, qual foi a data do ajuizamento dessa ação, de 2017? Julho de 2002. De 2002. Então, o direito vai de janeiro de 95 A julho de 2002. a julho de 2002. Por quê? Porque em julho de 2002 o executivo deu na verdade foi um decreto, salvo engano, que ele estendeu o 2017 para todo mundo administrativamente. Então, terá direito quem na época, no dia tal de 2002, era sindicalizado. Esse é o direito. Aquelas pessoas que nós tivemos. Na verdade não. Terá direito. Não. Qual é a sua? Quem é que tem direito? As pessoas que estavam, que é na minha, que a gente está discutindo, que vai ter direito aos tributos dessas pessoas que eram sindicalizadas quando do ajuizamento da execução, de 2010. Olha, por causa que essa ação foi de julho de 2002. De fato é de 95. 3 de 17 é quando tinha aquela moeda que o Itamar inventou, chamada URV, que era a correção diária. Na transformação da URV para o real, que aconteceu mais ou menos dia 23 do mês, nós só recebemos o salário no dia 5 do outro mês. Então esses 3 de 17 foi essa diferença, e alguns receberam e nós não recebemos, e ajuizamos. Então esse julho de 2002 quer dizer para que o professor que tem direito, ele tinha que estar sindicalizado em que data? O professor que tem direito está nessa ação, na expectativa de receber, ele tinha que estar sindicalizado até que data na dúvida? Salvo engano, Julho de 2010. Quer dizer que uma pessoa que. Eu acho que tem um equívoco, porque se a diferença de 95 a 2002, uma pessoa que entrou em 2003 não tem esse direito. Mas ainda é isso que a AGU discute. Na verdade, esse é o argumento da AGU para justificar que são só 120 professores albergados pela decisão. Por quê? Porque na época existe uma discussão ainda mais extrema, que eram só as pessoas sindicalizadas e que tivessem autorizado por escrito. Como é que os tribunais estão solucionando isso hoje? Para eu ajuizar uma ação, como eu ajuizei aquela discussão das contribuições previdenciárias, eu fui obrigado a juntar a ata que autorizou o ajuizamento e a lista com CPF e endereço de todos os professores que tem ali no sistema. O detalhe é o seguinte: eu entendo que não é necessário. Por quê? Porque o sindicato, a partir do momento que ele vai, ele toma a frente dessa discussão, ele tem essa legitimidade ampla. Na verdade, quem faz parte da categoria está no mercado. Então, desde que ele esteja na lista lá, do dia que eu executei com a lista, a gente entende que tem direito. E isso surpreende as posições da minha. Então, pelo que eu estou vendo aqui, as pessoas, mesmo os professores que entraram na universidade em 2009 sindicalizaram, vão ter esse direito. Não, porque ele não fazia juízo ao período. Tem outro detalhe. Agora, se ele era professor e nunca foi sindicalizado, se sindicalizou em 2009, alguns professores receberam ao longo de 7 anos 14 parcelas semestrais. No final, todo mês de julho e mês de dezembro, recebia um pedacinho e dizia parcela do 317. O governo deu em 14 anos, viu? Então, alguns professores receberam uma parcela ao longo de 7 anos, semestralmente, 14 parcelas. Vamos supor que o professor tenha recebido um certo valor, vai ser levado no cálculo aí, para ver se ele está. Na verdade, existe um professor que entrou em julho de 97, certo? E que saiu para fazer, não sei, para fazer algum cargo de confiança, alguma coisa, em outubro de 98. Ou seja, esse cara em específico, o nosso cálculo está batendo com a AGU.
uma ou são duas pessoas no nosso estava batendo com a AGU. Por quê? Porque ela argumentou exatamente isso. Né? O cara, como ela disse, o time disse foi em julho de 97, e esse cidadão entrou em julho de 97, ou junho, um mês antes, e ele saiu mais ou menos no período que é o limite dela, só voltou depois de 2003, 2004, então o nosso carro estava batendo com ele. Qual é o detalhe? É que para o sindicato, isso a gente fez até a Assembleia, já foi aprovada a Assembleia, não vale a pena que esse cara receba, porque a gente está travando a discussão coletiva. A discussão é diferente. A partir do momento que todo mundo, digamos, a maioria, recebe e tem ali uma meia dúzia que estão nessa situação, aí a discussão muda, porque a gente recebe pelos 90 e tantos %, e aí a gente muda o foco para discutir só esse. Se eu ter uma ideia, esse processo de 95 da UNP, 8 pessoas receberam ano passado. 8 pessoas receberam ano passado. Eram pessoas que vinham e foram uma discussão, aí teve um que faleceu, teve outro que Passaram a receber. não, receberam um retroativo. Teve gente recebendo 50, 60 mil reais há 2 anos atrás. Depois de 10 anos depois de todo mundo. A primeira decisão, aparentemente final que saiu, foi em outubro de 2009, eu ainda estava na presidência, e nós divulgamos, em outubro de 99, até um texto, ganhamos a URT, porque foi de fato uma promoção tomada. Então, de lá para cá, são 4 anos e meio a luta para tentar executar essa decisão. Aí, às vezes as pessoas perguntam, e aí, tu acha que vai sair? Eu acho que a questão da justiça não dá para a gente trabalhar com um dia, mês, talvez até com um ano. Como todo mundo pergunta para mim, eu vou aproveitar o livro que está aqui e vou perguntar. Eu posso responder, esse ano é bem provável que saia, se alguém perguntar para mim. É normal que mas pode ser que sim, bola de cristal. Pode ser que sim, depois a sede de 6 mil reais sendo, por favor. Não, só contar uma história para vocês aqui, que eu acho que ela saiu, né? Mas a mãe do grande amigo meu, chama ela de tia, né? Chegou lá, ele estava aqui agora e saiu. Quando eu era pequenininho, ela chegou para mim e disse: meu filho, seu pai não dia lá na dúvida para receber. Pergunte para ele se vai sair. Eu fui perguntar. Aí eu voltei, acho que era a terceira série. E ela me prometeu para me pesar desse dinheiro. Aí eu voltei para ela e disse: tia, papai disse que a senhora já pode gastar. Ele pode gastar que vai sair. Um ano depois ela chegou: meu filho, se eu tivesse gastado, eu estava. Eu não vou dizer que pode gastar, não. Mas aí, assim, Cadu, eu acho que, sinceramente, todo mundo que me perguntou até ano passado, a minha postura era muito fria. Era dizendo: não, a gente tem que esperar, um dia sai, sempre foi muito frio. Agora, não é que eu garanto que vai sair, mas é uma questão de convicção. Eu sinceramente acredito que a gente recebe a UNP agora, março, abril, não é possível, não faz sentido, entendeu? E sinceramente acredito que até o final do ano a gente consegue. Aí é uma questão de convicção, não é uma questão. Desculpa, é uma questão de convicção versus postura. Porque uma coisa é eu dizer: rapaz, o processo subiu para o TNF esse ano. Quanto tempo em média um processo leva no TNF? 5 anos. Viu, Carlos? Quanto tempo em média um processo leva no TNF na primeira região? 5 anos. Então, se fosse para você cauteloso, eu diria que a gente recebe daqui a 5 anos se não acontecer. Agora, por uma questão de mudança de postura, de postura e de convicção, né, e que vocês sabem que nesse processo específico, a ADU foi parceiro do Escola Vespacial e do Viana no processo. Eu tive uma reunião semana passada com o Viana Filho, e a gente estava discutindo exatamente isso. O Viana Filho está começando, salvo engano agora, mês que vem, alguma coisa assim, uma especialização em Brasília. Então, com certeza, ele vai uma vez por mês para Brasília. Então, eu estava acertando isso com ele: olha, eu estou conversando com a diretoria da ADU, que a gente vai uma vez por semana no segundo 17. Então, uma vez no mês já é tua. Né? As outras 3 eu vou atrás de resolver. Então, assim,
É por isso que eu estou dizendo, não é? A gente não está simplesmente apostando e deixando lá. Está apostando, mas só esse ano eu já fui 4 ou 5 vezes lá. Todo mundo ficar quietinho dá para ouvir, tá bom? Aquilo como ele falou, a questão de 95, julho de 95, a julho de 2012. Tá? Depois veio uma data aí, 2010, em relação a ser associado. O Cardoso fez umas perguntas aí, não entendi bem. Quem é que tem direito mesmo, no caso? O associado. Em agosto de 2002, ele entrou na universidade em agosto de 2002, vai ter algum direito? Porque julho é o prazo. Na verdade, é o que eu estou dizendo. Uma discussão é que professor tem direito. A outra discussão é que associado tem direito. Então são duas discussões diferentes. Primeiro, quem entrou ano passado, em agosto de 2002, tem direito? Não, porque o direito foi até julho de 2002. Agora, o cara era professor durante todo o período, durante parte do período, mas não era sindicalizado da DUF. E se sindicalizou agora, recentemente. Recentemente eu falo antes da execução, né, que a gente começou a execução em 2010. O nosso escritório defende que essa pessoa tem direito, tá? E foi a grande discussão travada aqui no processo. A AGU foi para um extremo que era só tem direito quem apresentou a procuração específica, era 100 pessoas, 100 poucas pessoas, e a gente foi pelo outro extremo, que é todo mundo associado ao MDS de direito. Qual seria a posição que o professor Cardoso levantou? É uma espécie de meio termo. Não são as pessoas que, não necessariamente as pessoas que passaram a procuração, mas as pessoas que tinham se associado desde o começo da ação, que era mais ou menos o que eu entendi que ele colocou. Então a gente defende o outro extremo. Tanto que entrou em contato comigo essa semana um professor